Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje pra gente tratar de um dos episódios mais marcantes sobre a Revolução Russa, inclusive considerado por muitos historiadores como o estopim do processo revolucionário. Hoje a gente vai falar sobre o episódio e o contexto do Domingo Sangrento, aquela manhã de domingo de 9 de janeiro de 1905, onde ocorreu à frente do Palácio de Inverno, aos olhos do Nicolau II, um dos massacres mais marcantes da história da Revolução Russa e que desencadeia uma série de eventos a partir desse momento. Mas entender o Domingo Sangrento é voltar um pouquinho no tempo e entender o que a Rússia estava passando. Então, nesse início do século XX, a Rússia entrava para esse novo século como um país extremamente atrasado, vivendo uma série de dificuldades estruturais, tanto em questões políticas, sociais, econômicas, e a população, a grande maioria da população russa vivia uma condição bastante difícil, frágil e miserável, podemos dizer assim também. E para agravar essa situação, entre 1904 e 1905, a Rússia, dentro das suas ambições imperialistas, acaba se envolvendo com um conflito contra o Japão pela disputa da Manchúria. Esse conflito, que vai resultar na derrota dos russos para os japoneses, acabou agravando ainda mais a frágil situação da Rússia nesse momento. E isso acaba desencadeando uma série de manifestações, passeatas, greves por todo o país nesse momento. Então a situação de camponeses, trabalhadores, enfim, da população de uma forma geral, era bastante difícil. As manifestações eram proibidas, a galera era reprimida nas ruas por se manifestar e cobrar por melhores condições, mas mesmo assim a Rússia começa a ser tomada por algumas dessas manifestações. E é justamente numa dessas manifestações, comandado e organizado por um padre ortodoxo chamado George Gapon, que organiza uma série de pessoas, em especial mulheres, crianças, idosos, e realiza naquela manhã de domingo, em 1905, uma passeata pacífica, inclusive que ia ao longo do seu caminho cantando músicas de entonação vivas e glórias ao governo russo nesse momento. Essa manifestação tinha elaborado uma carta com as principais dificuldades e as principais mazelas sofridas pela população e tentava entregar ao Nicolau II esta carta com algumas reivindicações, enfim, pedindo a atenção e que a população mais carente, mais necessitada fosse vista. Mas quando esses milhares de pessoas aproximaram-se do Palácio de Inverno, os soldados que faziam a segurança do palácio naquele momento acabam abrindo fogo contra essa manifestação, matando e provocando não só a morte, mas também uma centena de feridos e machucados nesse sentido. Este episódio do Domingo Sangrento acabou desencadeando uma mudança profunda na concepção das pessoas com o governo e principalmente uma tomada de consciência das pessoas com a situação em que a Rússia se encontrava nesse momento. E a partir desta manhã de domingo, 1905, várias outras greves, manifestações, passeatas vão acabar estourando por todo o país, não só mais na capital, não só mais naquelas cidades mais de destaque, São Petersburgo, Moscou, e agora o país todo começa a se empolgar com este processo das manifestações e olhar de forma opositora ao governo. Outro grande momento provocado como impacto e resultado do Domingo Sangrento é a tomada do encouraçado Potemkin, um grande navio de guerra que vai acabar sendo também um episódio marcante em 1905. No dia 27 de junho de 1905, a tripulação desse encouraçado recusa-se a tomar a sopa servida durante a refeição do meio-dia, justificando que a carne usada ali durante a refeição estava podre. Depois dos encarregados do navio verificar e se negar a aceitar
que a carne realmente estava estragada, acusam então aqueles que se negassem a tomar a sopa de insubordinação, e aqueles que se negassem também seriam sumariamente fuzilados. Isso provoca uma grande revolta e os marinheiros então acabam tomando o controle do navio e zarpando do porto e acabam se dirigindo à cidade de Odessa, onde naquele momento acontecia uma grande greve geral. Eles acabam se juntando e provocando um grande burburinho político pelo país, né? A saída encontrada pelos marinheiros, pelos rebeldes marinheiros russos foi se dirigir a partir do dia 7 de julho para a Romênia, onde buscaram um asilo político para poder se salvar da prisão e possivelmente das fuzilações por causa das insubordinações. Então, a partir, em especial, desses dois eventos, mas mais especificamente, a partir do dia 9 de janeiro do Domingo Sangrento, começa ou desencadeia-se um processo de radicalização política na Rússia, com uma série de protestos, manifestações, greves e reivindicações, paralisações, enfim, a Rússia é tomada por grandes organizações políticas nesse momento. E é nesse contexto também que se destaca a figura dos sovietes, os conselhos de trabalhadores, os conselhos populares, que vão ser a base da organização da Revolução Russa nesse momento. E aí o Nicolau II não tem mais como não olhar e não prestar mais atenção a tudo que estava acontecendo na Rússia, e a partir desses episódios então começam alguns processos de mudança na Rússia, mas esse é um tema para um próximo vídeo, né? Gostou da informação? Deixa sua curtida e segue o canal.